Olá, este é o CEAFcast, um canal de comunicação e informação produzido pelo CEAF do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Este episódio consiste num bate-papo sobre o lançamento do curso Maria da Penha para Todas, parceria do CEAF com o Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e com a Escola Brasileira de Direito das Mulheres. As convidadas de hoje são Ivana Machado Moraes Bataglin, promotora de justiça do MPRS e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E Gabriela Ribeiro de Souza, advogada, feminista, especialista em direito das mulheres, professora e sócia da Escola Brasileira de Direito das Mulheres. Então, é um prazer te receber hoje aqui, Gabriela. É um prazer estar contigo mais uma vez nesse momento em que estamos lançando oficialmente esse curso que foi feito com tanto carinho pelo Ministério Público, por intermédio do CEAF e pela Escola Brasileira de Direitos das Mulheres. Então, essa parceria que deu muito certo, né? E esse curso especificamente voltado para vítimas. Já havia um curso anterior também feito nessa parceria, dirigido para a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E agora esse foi um curso pensado para as mulheres em situação de violência, né? Então, é um prazer te receber aqui, estou muito feliz que a gente possa fazer o lançamento, né, finalmente, desse curso, que não é um curso, na verdade, é uma ideia de que as mulheres tenham acesso às informações, aquelas informações que, por vezes, até parece que é meio óbvio, mas para algumas mulheres não é. Então, elas precisam ter isso muito bem definido, assim, de que forma elas podem acessar determinados direitos, desmistificar algumas coisas também que fazem com que essas mulheres, às vezes, permaneçam numa relação abusiva, porque tem medo de que determinadas coisas aconteçam, né? Então, seria mais ou menos isso. Muito bem-vinda! Muito obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui. Essa parceria entre o Ministério Público do Rio Grande do Sul e a EBDM, ela é muito potente na medida em que a gente trabalha com educação. E começou com uma ideia na pandemia sobre capacitar quem trabalha diretamente, mas a gente refletindo, né, Ivana, a gente se deu conta que não adianta só trazer informação para quem trabalha, mas é indispensável levar o conhecimento jurídico para as mulheres que estão em situação ou que podem estar em situação de violência doméstica, porque eu falo desde sempre que o conhecimento jurídico, ele empodera as mulheres. As mulheres que têm o conhecimento sobre os seus direitos, elas conseguem com mais facilidade impor limites, pedir ajuda, solicitar medidas protetivas e transformar suas vidas. É verdade. E o interessante é que, assim, como eu disse antes, às vezes algumas informações parecem que são óbvias, né? Mas não são. Então, esse curso, ele tem, assim, uma sequência, né, de informações que passa desde o que é violência contra a mulher. Porque se tem ideia, às vezes, até muito reproduzido por muito tempo durante a mídia, de que violência é o olho roxo, né? Essa era a cara da violência contra a mulher, inclusive nas propagandas, enfim. E se teve, durante muito tempo, a ideia de que só é violência a violência física. E cada vez mais tem se debatido outras formas de violência que passam despercebidas, né? Eram completamente invisibilizadas. Algumas mulheres agora começam a perceber que são vítimas dessas outras violências, que são tão ou até tão graves quanto ou até mais graves do que a violência física. Então, essas mulheres, percebendo que são vítimas, né, também é importante elas perceberem, ao ouvir falar sobre essas violências, elas se percebem vítimas. Fazer essa denúncia, né, o que também é uma das explicações para o fato do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicado na semana passada, ter mostrado o aumento de todas as formas de violência contra a mulher, né, que é uma coisa que dói no coração, mas ao mesmo tempo mostra também que as mulheres já estão mais cientes dos seus direitos e denunciando. Mas a partir do momento em que elas denunciam, o que isso vai
qual é a consequência disso, né? Então, assim, o curso vem para falar sobre isso, né? E vem para ensinar a mulher a dar ouvidos ao seu desconforto. Porque normalmente a vítima de violência doméstica, ela começa a se sentir desconfortável, mas ela foi socializada para isso. A sociedade disse que era o papel dela enquanto mulher, o papel dela enquanto esposa, o papel dela enquanto mãe. E aí ela começou a naturalizar certos comportamentos que são violência. Porque, como tu muito bem disse, é muito fácil a gente identificar um olho roxo, um braço quebrado, uma violência física. Mas não é tão fácil a gente identificar uma violência psicológica, moral, patrimonial e sexual. Porque a gente, muitas vezes, confunde as coisas. E trazer essa voz também, porque sempre falaram para a mulher que o sexto sentido, quase como se fosse uma coisa negativa dessa sensibilidade das mulheres. Mas trazer isso, trazer esse olhar para o desconforto, trazer esse olhar para... Não é amor se maltrata, não é amor se humilha, não é amor se faz mal, né? Se faz chorar, não é amor. Exato. Então, a gente poder falar, e uma coisa que eu achei sensacional desse curso é a linguagem. É a linguagem que a gente fala com a mulher, sem expressões jurídicas, para facilitar o acesso ao conhecimento, porque de nada adianta a gente tentar passar um conhecimento se esse conhecimento não vai chegar a quem precisa. Exatamente. Então, a formulação desse curso, ele foi pensada para a mulher que está ali no seu dia a dia, levando os filhos para a escola, mas que pode estar passando por algum tipo de subjugação por ser mulher dentro do relacionamento. Exato. E com muitas dúvidas, né? Sim. Então, a gente precisa trazer isso para um ponto, e tu falaste do anuário, e também tem um dado de 2024 que só 20% das mulheres conhecem a Lei Maria da Penha. Exato. Então, esse curso ele se torna também um agente de transformação social. Eu acho, Gabriela, assim, que é exatamente o que tu disseste. É um acesso ao conhecimento, mas também acesso à justiça. Exatamente. Que é algo que a gente tem que pensar, e isso está em todos os tratados internacionais, a previsão desse acesso à justiça, mas sem conhecer as leis, sem conhecer os seus... Não precisa conhecer a lei, mas saber o que ela tem, o que existe no mundo, né, que pode dar a essa mulher algum direito para ela ter acesso a essa justiça. Então, assim, se fala muito na Lei Maria da Penha, mas as mulheres não sabem exatamente o que tem dentro dela. Então, isso é algo muito importante, assim, nesse curso eu reputo muito importante. Mas eu queria te perguntar agora, assim, que a gente já falou um pouco sobre, mas assim, existem alguns mitos, né, que nascem junto com a ideia de violência. E os mitos que mais aterrorizam as mulheres e fazem também, são motivos para que elas permaneçam em relacionamentos abusivos, tem a ver com questões que não são exatamente criminais. Sim. Mas são questões lá da vara de família, são coisas a serem resolvidas conjuntamente com a questão da violência. Mas as mulheres, às vezes, elas têm medo de perder os filhos, né? Então, fala um pouquinho sobre isso. O que o curso traz, assim, para que essas mulheres entendam como é que funciona isso? As mulheres têm muito medo do direito. Se a gente for fazer uma análise histórica, as mulheres foram ensinadas a ter medo do direito porque o direito legitimou a violação, muitas vezes, a legítima defesa da honra e outras tantas regras que foram, né, no nosso ordenamento jurídico até bem pouco tempo e que fizeram com que as mulheres tivessem medo. E as principais estão ali num lugar em que se mistura a violência doméstica, ela acontece dentro do âmbito da família. Então, a gente não pode separar algumas coisas. O que acontece na violência tem um reflexo nas varas de família, nas ações de guarda, nas ações de alimento, de convivência. Então, sempre há aquela manipulação, eu vou tirar os teus filhos, tu vai ficar sem nada... Sem mim, tu não vai ser ninguém. Depois do divórcio não vai sobrar nenhum patrimônio para ti. São ameaças usuais dentro de relacionamentos abusivos. E às vezes, inclusive, acontece, não sobra porque
o agressor, né, o homem autor da agressão, ele também agride o patrimônio, porque Exato. violência patrimonial também é uma das formas de violência. Ele consegue esconder esse patrimônio justamente pensando nisso, né? Exato, e o interessante do curso é que ele traz também a ótica da problemática lá na vara da família, porque obviamente que questões conjugais e questões parentais não devem se misturar, mas sabemos que a violência atinge as mães, né, as vítimas, mas também atinge os filhos. Quais são os reflexos disso? É importante a gente sempre esclarecer, sempre que tem oportunidade, que a mulher vítima de violência não vai perder a guarda dos seus filhos por pedir uma medida protetiva. Da mesma forma que é importante também a gente esclarecer as mulheres que o fato dela ter uma medida protetiva não vai, normalmente não vai ser ampliado para os filhos. Então o pai vai seguir com o direito de convivência. Em algumas vezes as medidas elas são flexibilizadas, mas na outra é necessário que haja alguém para intermediar e para ajudar. Mas esclarecer a mulher também de que essa medida é normalmente para ela. O que protege ela, de certa forma, para ela não cometer erros de impedir a convivência, por ficar com medo dessa medida protetiva, né? Ou para ela saber que ela não vai perder a guarda dos seus filhos por denunciar a violência doméstica. Ela não vai ser julgada uma mãe malvada, uma péssima mãe por ter pedido uma medida protetiva para ela. Muito pelo contrário. Existem estudos que afirmam que crianças que vivem em casas onde ocorre um relacionamento abusivo têm tendência a replicar o comportamento dos seus pares. Então, as meninas replicam o comportamento de naturalizar a violência e os meninos replicam o comportamento dos seus pais de cometerem violência. Né? E essa informação e essa ruptura desses relacionamentos também protege as futuras gerações. Sim, é transgeracional e causa inúmeros prejuízos para as crianças. E realmente todas as pesquisas mostram isso. Quando falamos nessa abordagem pelas varas de família, né, a gente sempre pensa assim, tá, mas e o juiz que trabalha lá na vara de família, ele não está acostumado a trabalhar com violência doméstica. Ele vai conseguir entender exatamente o que aconteceu? A gente tem que aprender, né, de qualquer forma. E uma coisa muito importante que aconteceu, Gabriela, assim, que eu reputo uma das coisas mais importantes que aconteceu nos últimos anos, depois da Lei Maria da Penha, que vai fazer 18 anos agora, é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que o CNJ tornou obrigatório em 2023. Então, assim, ó, o protocolo já existe desde 2021 e agora ele é de utilização obrigatória por parte de todo o Poder Judiciário e também o sistema de justiça como um todo. O CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, também está elaborando um dirigido aos promotores de justiça, mas nos mesmos moldes, né? O Ministério Público vai atuar nos mesmos moldes do que é o protocolo que nós já temos, né, do CNJ. Esse é um protocolo que ele vem para orientar todo o sistema de justiça. O que é trabalhar com perspectiva de gênero? A gente teve uma revolução com o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E trabalhar com perspectiva, com essa perspectiva, é usar as lentes que só as mulheres vítimas de violência de gênero conseguem ter. Então, é observar todos os fatores de risco, o que pode acontecer, é observar quem está naquela sala de audiência, se há uma gestante, se há uma lactante, é observar que há uma discrepância de poder social entre homens e mulheres. O próprio protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ coloca o direito como um dos responsáveis por essa diferença, assume essa responsabilidade histórica, e isso é importante da gente dizer, para que haja julgamentos que observem esse desnível, né? Porque as mulheres, elas estão historicamente
atrás e Sim, sendo essa desigualdade, né? Essa desigualdade que há entre homens, inegável e não significa que agora há uma regra de julgar pró-mulheres, né? Isso é importante da gente falar. Mas de se analisar o fato concreto daquele processo, a situação que está sendo analisada com essa ótica, para entender os medos das mulheres. Então, se a gente vai continuar falando das varas de família, a gente também vai entender por que uma mulher vítima de violência doméstica algumas vezes tem medo de entregar os seus filhos para o agressor, porque afinal de contas ele agrediu ela, o que ele pode fazer com os filhos? E sabendo de todos os estudos sobre replicar comportamento, o judiciário parte então de uma obrigação de entender isso e orientar as partes, né, para que a gente tenha uma mudança de comportamento e de pensamento jurídico de forma global. E ainda assim estamos perdendo essa corrida, porque seguimos o Anuário de Violência. Ele demonstrou que todas as formas de violência contra a mulher aumentaram no último ano. Então o Brasil segue sendo o 5º país mais violento do mundo para uma mulher existir. E enquanto o Brasil estiver nesse vergonhoso ranking, medidas como essa e outras tantas precisam ser tomadas. Porque ainda, se a gente vai analisar os dados, existe uma subnotificação imensa na denúncia das violências. Né? Porque a gente fala, mas é só ir lá denunciar, é só registrar uma ocorrência, é só pedir ajuda, mas não é tão simples. Não é, porque nem sempre, tanto o sistema de justiça, né, considerado juiz, promotor, defensor público, advogado, mas também o sistema de justiça que abarca a segurança pública. Nem sempre esse sistema de segurança e de justiça é acolhedor. Por muitas vezes ele é revitimizador. A gente tem que admitir isso para fazer essa mudança, né? Eu faço parte do sistema de justiça, mas eu tenho noção de que o sistema que eu faço parte é muito revitimizador dessas mulheres. Então, é compreensível que elas tenham receio de fazer essa denúncia, né? Sobretudo em crimes sexuais, que são os mais subnotificados. Mas, ao mesmo tempo, também, nós estamos nos preparando e nos capacitando cada vez mais. Eu tenho, eu trabalho com isso já há 25 anos. E eu recordo lá no início da minha carreira como era e como é agora. Parece, quando a gente olha, assim, que a gente não está evoluindo. A gente está a passos de formiguinha, mas a gente está. Então, assim, nós temos hoje mecanismos para aprimorar essa atuação, e essa atuação é impositivo que ela seja aprimorada, justamente por conta desse protocolo. Então, assim, não é uma opção do policial, do delegado, do promotor, do juiz, não é uma opção nossa atuar com perspectiva de gênero, é uma obrigação. Né? Não só pelo protocolo, mas por todos os tratados internacionais, a Constituição, a lei, ou seja, tem todo um arcabouço, né, que nos manda agir dessa forma. E a gente está evoluindo, Ivana, eu não consigo dizer que não estamos, são passos lentos e muitas vezes atentos aos direitos que tentam nos retirar frequentemente, o que é uma das grandes dificuldades da defesa dos direitos humanos das mulheres, mas estamos evoluindo. E me chama bastante a atenção que quando a gente fala que é só denunciar e a gente faz um comparativo entre esse dado de que poucas mulheres brasileiras conhecem a Lei Maria da Penha e a gente tem uma grande subnotificação, o que tem entre esses dois fatores? É a ausência de educação. E é a ausência de educação efetiva. Uma educação que fale a linguagem que o público precisa ouvir, que a mulher precisa ouvir. E não é só uma linguagem técnica e informativa, mas, sobretudo, uma linguagem acolhedora, de que entende as mulheres, de que sabe as dificuldades que ela está passando, de que daí sim não vai julgá-la, né, por ter demorado para denunciar ou por ter tido determinado comportamento, porque eu sempre digo que não existe um manual da boa vítima. O ideal é não ser vítima. Exato. Né? E se cobra uma linearidade. Exato, uma vítima ideal que tem esse ou aquele comportamento. E que produziu todas as provas e que, enfim,
sempre muito ligada à imagem e semelhança de uma mulher bela, recatada, de uma mulher... ela nunca pode ter os seus desejos, nunca pode ser uma mulher que tem as suas vontades, ela porque não senão pode já vão começar a questionar. Exato. Se essa mulher reage a uma agressão que vem há muito tempo, no dia em que ela tem uma reação, ela é julgada naquela reação, né? Então, isso é bem complicado. Mas essas são as pequenas mudanças. A gente começa a ter uma nova perspectiva sobre isso. O curso fala sobre isso, sobre essa nova perspectiva e tudo que as mulheres vítimas, né, as mulheres que estão em situação de violência, precisam entender, né, dos direitos que têm para poder acessá-los. E precisam saber o que vão encontrar. Isso também é uma parte importante do curso, porque por ausência de educação jurídica, afinal de contas as leis foram criadas por homens e para homens, e as mulheres já entraram em desvantagem só na possibilidade de estudar, de se graduar, de trabalhar fora, imagina. Então esse temor do direito fez com que as mulheres não criassem uma cultura de educação jurídica entre elas. Exato. Há um temor, eu vou perder a guarda dos... todos aqueles mitos, né? O abandono de lar, da mulher que sai de casa e deixa a prole, o que vão falar, Então, também tem como um objetivo mudar um pouco essa lógica de que as mulheres devem temer o direito, de que as mulheres devem temer o sistema de justiça, porque o sistema de justiça, com todos os tratados internacionais, com a Constituição, com a Lei Maria da Penha e agora com o protocolo, tem como um objetivo fundamental a proteção e a garantia dos direitos humanos das mulheres. Exatamente. Então o sistema de justiça ele está aqui e as mulheres precisam ter um conhecimento mínimo e básico dos seus direitos para exigirem desse sistema de justiça uma proteção tal e qual está na nossa lei, né? A garantia de que isso seja de fato feito, de que quando ela precise, ela pode contar com o sistema de justiça. Então também é uma forma de fortalecimento das mulheres, mas também é uma forma de fortalecimento do sistema de justiça em si. Com certeza. Porque a gente amplia esse conhecimento e mostra os projetos importantes que temos também na promoção e na defesa dos direitos humanos das mulheres em todo o país. Uma coisa importante que tem nesse curso, né, para vítimas, é que há exatamente isso que tu disseste, que elas são esclarecidas o que acontece, onde eu peço uma medida protetiva, o que vai acontecer depois, como é que as coisas funcionam, porque há uma angústia de uma mulher que ela vai até uma delegacia, ela cria coragem para ir, é sempre um grande desafio, uma mulher fazer uma denúncia sempre desafiador, porque é todo um contexto de uma relação que é abusiva, mas ao mesmo tempo tem afeto, né? Então, sabemos o quão difícil é para essa mulher ter essa iniciativa de ir até uma delegacia de polícia. E ela faz o registro. E daí? E daí que ela não ficam ligando para ela para dizer tá acontecendo isso, aquilo e outro. Não é assim que funciona. Como é que quais são os mecanismos que ela pode ter para ter notícias sobre o seu processo? Ela pode ir na promotoria de justiça para ter informação sobre o seu processo? Sim, ela pode. Ela pode procurar isso na Defensoria Pública, ela pode procurar um advogado, mas ela não precisa também, né, disso. Na verdade, tem toda uma proteção, né, de que a Lei Maria da Penha prevê que a vítima tenha um defensor ao seu lado, mas mesmo que não tenha, o Ministério Público, na posição da lei, dentro da Lei Maria da Penha, ele está ali para proteger os interesses dela. Então, assim, é uma dupla proteção. As mulheres não sabem disso. E existe todo um fator de ansiedade do processo, que eu acho que fica muito esclarecido no curso, porque tem uma rapidez determinada pela Lei Maria da Penha, que diz que em 48 horas precisa ser analisado o pedido de proteção da mulher. Então ela vai na delegacia e as coisas funcionam muito rápido. E logo na sequência ela é chamada por oficial de justiça para ser intimada da sua medida. E
pode acontecer ou não a audiência de verificação, mas as coisas elas acontecem muito rápido e depois elas param. Sim. E aí acontece uma ansiedade muito grande, o que está acontecendo? E agora? Aquele medo de uma sala de audiência. Uma das informações mais importantes e para processos de violência contra a mulher, de violência de gênero de uma forma geral, não apenas da violência doméstica, é que a vítima pode fazer audiência separado do seu agressor. Não precisa ficar na frente dele. Não precisa ficar na frente dele. E quando a gente fala, e isso não é, por mais que a gente fale, tudo que a gente fala de violência doméstica parece que a gente está falando, mas ainda é pouco. Então a gente precisa falar. Mas essa informação, ela tira um peso dos ombros da mulher, que não vai precisar depor ou então falar em alguma audiência para verificar como está a situação. Não vai precisar ficar na frente. Não vai precisar encontrar. Não vai precisar encontrá-lo. Isso na vara de violência doméstica. Porque na vara de família não existe essa previsão legal, muito embora muitos magistrados e magistradas já estejam permitindo a vítima de violência também ser ouvida em separado. E explicar como funciona, que a medida protetiva é um processo com um magistrado, com um promotor. Aqui em Porto Alegre, exato. Que aguarda, né? Ela vai ser com outro magistrado, com outro promotor, em algumas situações. Nas cidades pequenas, é muito fácil, porque um juiz, um promotor que resolve tudo junto ao mesmo tempo. Que observa tudo como uma coisa única, como e aí tem uma visão global. Como de fato devia ser. Agora, numa cidade que tenha mais de um juiz, mais de um promotor, isso vai se fragmentando. E em Porto Alegre ainda temos uma característica bem peculiar, que só existe em Porto Alegre, que é que a medida protetiva fica com um juiz e um promotor determinado, e a parte criminal, ou seja, se ele vai ser processado, como é que vai ser a parte do crime que ele praticou, é com outro juiz e outro promotor, que não se falam, assim, não se falam no sentido de que os processos não se misturam. Então, às vezes a mulher fica muito confusa. Não, mas eu já fui lá. Eu já falei na audiência, eu já falei. Eu já expliquei. E essa também é um dos fatores negativos desse processo, e que por isso que justifica também muitas mulheres não quererem denunciar. Ela vai ter que contar essa história para um magistrado, depois para outro, e isso também vai fazendo o que a gente chama de revitimização ou vitimização secundária. Sim, exato. Né? Que é um dos motivos das mulheres se cansarem tanto também de processos judiciais, né? Enfim. Falar repetidas vezes também é uma forma de revitimização. Algumas mulheres têm essa necessidade, isso é muito peculiar, assim, de cada mulher, mas, como regra, as mulheres, principalmente se o processo demorou, né, Gabriela? Às vezes o processo, pelo volume excessivo de processos de violência contra a mulher, que é o que mais tem, de todos os crimes, mais da metade é violência contra a mulher, infelizmente, né? Esses são os números que nós temos. Então, o número expressivo de crimes, e aqui aí, então, os juízes, promotores, servidores não dão conta de fazer todos tão rápido. Às vezes, essa mulher é chamada um ano depois, quando ela já conseguiu, né, passar por todo aquele momento grave de violência, aquilo mexeu, abalou com ela, mas ela já conseguiu se resolver internamente, já conseguiu, por vezes, nem tem mais notícia do agressor que deixou ela em paz, ou então, por vezes, ela reconciliou. Sim, porque isso também acontece, e isso faz parte, essa é uma decisão dela. Eu costumava dizer em audiência que a decisão de reconciliar com o agressor era uma questão dela, que eu não ia me envolver porque é uma questão de foro íntimo e é uma relação de afeto que eu não tenho esse poder de me envolver. Mas a questão da violência era comigo, sim, porque representando aqui o Estado, então, né, o Ministério Público representando o Estado, eu tinha então o dever de me meter na violência. E isso também era muito interessante, porque as mulheres, com essa fala, elas entendiam que naquele momento elas não eram as responsáveis pelo fato dele estar sendo processado. Sim. A responsável era eu, a promotora de justiça. Elas ali não tinham esse peso, né? Eu estou processando.
Não, E quem isso está é uma processando é o informação Ministério muito Público. valiosa também da mulher vítima de violência ter e estar no nosso curso. Exato. Para explicar o que é uma representação criminal, o porquê que o Ministério Público vai atuar. Isso tira essa culpa dela, que nem tu tá falando, né? Exato. Porque não é ela. Porque muitas vezes a mulher, depois de um ano, já se reconciliou e está ainda naquele relacionamento, e ser chamada para uma audiência pode ser, inclusive, um gatilho para novas violências. Exato, se a, violência, se a relação ainda continua abusiva, provavelmente vai ter um novo episódio de violência, porque aquele agressor soube, né? Então, reviveu. É muito curioso que, assim, há muitos relatos de que nos grupos reflexivos de gênero, grupos reflexivos de homens, quando eles são encaminhados, né, para refletir sobre os seus atos, ao se perguntar para eles assim, por que o senhor está aqui? Olha, invariavelmente a resposta é sempre a mesma, porque ela me denunciou. Sim. Nunca é porque eu bati, porque eu agredi, porque eu ameacei, porque eu ofendi, não. Ela me denunciou. Então a culpa, né, sempre volta para essa mulher que efetivamente se sente culpada. Sim. Então, isso é que é mais difícil ainda. Ela acredita que a culpa é dela. E existe um esforço social para trazer a culpa para essa mulher. Sim. Não só dentro da relação, mas muitas vezes a autonomia dela não é respeitada. Seja para retirar a medida protetiva, se ela se sente segura ou se ela entende que isso vai ser um problema. Para voltar para o relacionamento, para desistir da representação criminal, né? Porque muitas das mulheres se dão por satisfeitas quando os homens cumprem a medida protetiva e deixam ela. E ter esse tipo de informação, posso ou não posso desistir? Onde registrar ou não? Exato. Como fazer? Em quais casos? Em quais casos? Como é que vai ser? Eu serei julgada ou não? Exato. Isso fortalece. Exato. Eu acho que toda mulher devia assistir esse curso, porque se a gente está num país onde 1 em cada 5 mulheres vão sofrer violência doméstica, ou eu vou sofrer, ou alguém muito próxima de mim. E eu espero, né, que a gente mude esses dados horríveis do Brasil, mas acho que a gente, vivendo no Brasil, a gente precisa estudar e se capacitar para ajudar as mulheres. Talvez não fazer esse curso só porque eu fui vítima de violência, mas porque eu posso ter perto de mim mulheres que foram vítimas e eu posso falar o que eu aprendi nesse curso, eu posso ser professora e trabalhar com grupos de risco e poder explicar para as minhas alunas e ser uma multiplicadora dessa informação. Entender uma mulher vítima de violência, sim, que é algo muito difícil, Gabriela. As mulheres, quando elas denunciam, e isso eu aprendi estudando, né? Quando elas denunciam uma violência, elas não estão necessariamente querendo que ele seja processado, que ele seja preso, elas querem o fim da violência. É isso que elas querem, o fim da violência. Elas não estão necessariamente querendo se separar. Então, sim, quando elas retomam uma relação... Não querem que ele perca tudo, muito pelo contrário, porque ele vai ter que pagar pensão alimentícia. Então, assim, quando essa mulher retoma a relação, volta com ele, ou quando essa mulher retira a medida, não quer... Ela é julgada. Mas ela não sabe o que quer. Na verdade, ela só quer o fim da violência. Às vezes, ela não consegue isso porque... por vários outros motivos, que dá outro podcast, né? Sim. A questão da violência é muito complexa, mas é isso que ela quer. E entender essas mulheres é importante também. E agora tu me falou me lembrei de uma outra coisa que tem no nosso curso, que é explicar o que é o descumprimento de uma medida protetiva. Por que isso é um novo crime? O que ela deve fazer? Como que ela deve... O que está acontecendo? Tem uma medida protetiva, ele recebeu, mas ele segue ligando. Por que isso é um crime? Por que ela precisa levar isso para conhecimento do magistrado, do promotor do caso? Como é que ela pode fazer isso? Como é que ela pode fazer isso? Se ela tem que ir diretamente, se ela precisa registrar um boletim de ocorrência, porque é um novo crime. Sim. Então, e trazer isso para tirar também essa culpa dela, de que
ele tá descumprindo, então aí eu vou ser responsável pela prisão dele, como se a mulher tivesse obrigando um homem a descumprir uma medida protetiva. Exato. Quando, na verdade, a gente esclarece de diversas vezes que a medida protetiva é uma ordem de afastamento. Basta o cumprimento por ambas as partes para que não haja nenhum resultado da medida protetiva, Sim. nenhum resultado de pedido de prisão. Sim, exato. Então seria muito simples se a gente não precisasse de medida protetiva ou se ela fosse cumprida. Mas o que a gente faz? Como é que... E esse momento é um momento de muita ansiedade. A mulher que está vivendo em uma situação onde ela já precisou romper o ciclo de abuso, ela já pediu uma medida, e essa medida ela é violada diversas vezes, ela está numa situação de elevado estresse, medo, angústia. Muitas têm repercussões em seus empregos, Sim. muitas têm repercussões em toda a esfera de sua vida, né? A mulher que é vítima de violência, ela pode se mudar, ela tem garantia de matrícula prioritária na escola. Que é uma informação super importante, exato, né? Se ela é servidora pública, ela também tem garantias na troca, né? Exato. Ela tem garantia a auxílio moradia, entre outros tantos fatores que, obviamente que pra gente que trabalha com isso, faz parte da nossa rotina se atualizar. Mas para a mulher que está vivendo a sua vida e que está vivendo um relacionamento abusivo, muitas vezes ela não sabe. E essas informações, elas podem ser aquele quentinho no coração que a mulher precisa para não se sentir sozinha, para dizer, ok, então vai dar certo, eu vou conseguir. E eu acho que a gente já estourou o tempo, eu não sei. Mais ou menos. Mas... é que vai ficar o convite para saber mais. Exato, né, Gabriela? exato. Assim, vai ficar o convite para que, então, isso aqui é só uma conversa para contar do curso. O curso ele é dividido em módulos, o que facilita, né, essa mulher que abre o curso saber, eu estou interessada nesse assunto aqui, ou então naquele outro assunto ali, ou quero assistir primeiro esse módulo, depois o outro. Enfim, isso também facilita, né? Mas todo o conteúdo tá lá dentro, ela vai ter que ir, né? Aulas curtinhas que dá pra assistir. 10 minutos, mais ou menos, exatamente, né? dá pra assistir no trajeto pro trabalho, dá Isso. pra ouvir quando as crianças estão dormindo, dá pra ouvir no intervalo do trabalho, na academia, né? Enfim, em alguns locais também que pode ser de proteção pra ela, se ela não Sim. pode ouvir em casa, né? Exato. E com essa provinha desse curso, eu queria finalizar lembrando o que a Maria da Penha fala sempre, que a vida começa quando a violência termina. E a violência só termina quando a gente consegue ter uma rede de apoio para nos ajudar e a gente consegue ter conhecimento para ir atrás dos nossos direitos e romper esses relacionamentos abusivos. Então esse curso ele vem como um poder de transformação imenso na vida de todas as mulheres. Ai, que bom. Obrigada, Gabriela, pela tua generosidade em auxiliar na gravação, né, junto com a Karen Neto, que é a psicóloga que também participou das gravações. Então eu agradeço muito, né, as aulas que vocês deram ali dentro, e agradeço também a participação no podcast. E para as vítimas fica esse convite, venham assistir que tá muito legal. Tá muito legal e eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. Este foi mais um episódio do CEAFcast. Acompanhe também as novidades no nosso canal do YouTube e no Instagram.